eu te dou graça, Senhor, graças Deus, Senhor e Jesus. Aleluia, glória a Deus. Levanta tuas mãos nessa noite e diga: eu creio em Ti, Senhor, e eu recebo de Ti nesta noite, Senhor. Levanta bem alto as tuas mãos e diga: tudo é possível. Aleluia. Se pode. Receba a resposta do teu pedido de oração nesta noite. Diga: tudo é. Nada é impossível a Deus. Estamos aqui pela fé e cremos em Ti, Jesus. Se podes crer, fé move a mão, fé move a mão de Deus. Aleluia. Vem só palavra viva. Tudo é possível. Se pode. Enquanto o piano está tocando, dê a mão para a pessoa que está do outro lado e levanta bem alta a mão com ela e vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Deus fala ao meu coração que tem muitas pessoas com desafios aqui nesta noite, e não foi em vão que você veio aqui nesta noite. E aqui nas minhas mãos tem um envelope pesado com pedidos de oração, e também na tua boca e no teu coração. E mais uma vez nesta noite nós declaramos a resposta de Deus sobre cada pedido de oração. Repreendo o mal, repreendo as trevas, repreendo a mentira, repreendo o engano, e declaro que caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Declaro os céus abertos nessa região, os céus abertos nesse estado, a tua bênção sobre essa nação e nesse ambiente, Senhor. Tua mão de cura, Jesus, tua mão de poder agora, tocando tua vida agora. A enfermidade sai do corpo agora. Você sente o calor de Deus naquele lugar enfermo. É a mão do Senhor Jesus, é o poder do Senhor Jesus Cristo. Deus sabe por que você veio aqui, e Ele sabe o que você precisa, e nós cremos que Ele sabe, que Ele está fazendo agora por poder que Ele tem, pela vida que Ele tem, pela graça que Ele tem. Nós ministramos agora o poder de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, diga: eu recebo pela fé nesta noite a resposta das minhas orações com os meus irmãos. Amém, amém. Uma salva de palmas bem forte a Jesus. Aleluia, aleluia. Antes de sentar nessa noite, diga: abril está sendo uma bênção na tua vida, vai ser ainda mais. Glória a Deus. Obrigado aos músicos, a todos os cantores, cantoras. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Verão de abril. Verão de abril. Abra a Bíblia nesta noite. 1 João capítulo 1 João capítulo 5, verso 4 e 5. Diga a pessoa do outro lado: Deus quer fortalecer tua fé. Deus tem falado ao meu coração nesses dias que a pior coisa que pode acontecer com a igreja é ela não ter uma fé viva. Uma fé viva. E eu quero meditar contigo na palavra nessa noite sobre uma fé fortalecida por Deus. Amém? E o que pode trazer o alimento à fé e o que não pode trazer o alimento à fé. Digam todos: tudo que é nascido de Deus, porque tudo que é nascido de Deus, não, bota atualizada, senão vai dar problema. Todo filho de Deus, bota atualizada ali. Tá, por quê? Digam todos: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo.
E esta é a vitória que vence o mundo. Diga, a nossa fé. Que é que vence o mundo? Se não, digam todos, se não, aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Quantos creem aqui que Jesus é o Filho de Deus? Levante a mão bem alta. Amém. Por isso Deus quer te dar uma fé alimentada e fortalecida. É interessante que aqui diz, tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E o que é que vence o mundo, senão a vitória que vence o mundo é a nossa fé. O mundo aqui é o domínio das trevas, né? O poder das trevas sobre a vida das pessoas. E nós entendemos pelas Escrituras que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando eu escuto a palavra de Deus, a fé se torna na minha vida e na tua vida a condição principal da nossa vida de vitória, apesar das dificuldades, apesar dos desafios. Mas nós temos que entender que a fé, que um dia eu criei em Jesus e fui salvo, ela precisa ser fortalecida. Nós estamos vivendo dias em que a nossa fé, a nossa confiança em Deus, por meio de Jesus Cristo, em muitos aspectos está sendo atacado. E vai continuar sendo até a volta de Cristo. Porém, qual é a base da minha fé e da tua fé? Que fé é essa que diz aqui? Esta é a vitória que vence. Que fé é esta que me dá a vitória na minha vida? Muito bem. Nós temos um exemplo na Bíblia de um homem chamado Abraão. Abraão foi considerado o pai da fé. Lá em Romanos capítulo 4, fala um pouco da vida dele, né? Em Hebreus e no Antigo Testamento. Agora, se Abraão foi considerado o pai da fé, o que aconteceu com esse homem? Ele foi alimentado por aquilo que sustenta a fé de qualquer pessoa, pelas promessas de Deus. Digam todos, a minha fé, ela vai ser alimentada verdadeiramente pelas promessas de Deus contidas na Bíblia. É interessante, Abraão não tinha a Bíblia naquela época. Um livro assim, né? Com 66 livros, tá certo? Com 66 livros num período de 1000 e poucos anos, e do início ao fim, todos os livros se completam. É uma coisa impressionante isso. Abraão não tinha esse livro. Abraão não conhecia esse verso bíblico, né? Que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas quando Deus falou com Abraão, Deus encheu seus pensamentos, encheu seus sentimentos, encheu suas emoções, a sua vida com uma porção de promessas. E se eu e você formos ler a Bíblia, nós vamos começar a ver as promessas de Deus. E uma delas é que a minha fé em Jesus Cristo me traz o perdão dos meus pecados, me traz a salvação. Mas não somente isso, me leva a viver uma nova vida. Muito bem, quem aqui tem promessas de Deus na sua vida? Olha só, Abraão teve, Deus falou para ele do céu estrelado, falou que eles iam ter vitória, que ele ia ser abençoado, e nele uma multidão de pessoas ia ser abençoado. Agora, Deus continua falando hoje aos corações. Presta atenção. Quando Deus chama alguém para salvação, é porque Deus
falou com ele. Foi ou não foi? Deus falou comigo, falou contigo, mostrou o meu pecado, mostrou o meu erro, mas mostrou sua graça, sua bondade e o seu poder. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós entendemos pela fé que Deus falou conosco. Olha, tu é um grande pecador, tu não serve para nada, todos os teus atos são trapos de imundícia, mas eu sou rico em misericórdia, dei meu Filho Jesus Cristo, e eu quero que tu creia nele. E eu começo a receber promessas de Deus na minha vida de salvação. Mas Deus não quer apenas que eu seja salvo. Deus quer que eu tenha uma fé fortalecida. Deus quer me levar a que eu venha crescer na fé. Que eu venha ser tomado pela presença dEle. Nesses dias, Deus quer me levar e te levar a um nível mais elevado de fé, a uma comunhão maior com Ele. Não somente isso, mas sermos tomados por Deus e capacitados para ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Diga: Deus me salva, me limpa e me purifica, e pode me tornar uma pessoa útil nas mãos dele. Diga a pessoa do outro lado: você foi salvo para ser um servo de Deus. Amém? Agora, assim como Deus tratou com Abraão, Ele está tratando comigo e contigo. Assim como Deus falou com ele, Ele está falando comigo e contigo. O problema é que muitas vezes nós nos acostumamos a uma fé que não é a fé que Deus quer de nós. É muito fácil se acomodar em uma religiosidade. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar e vigiar, porque nós não sabemos a hora, mas uma fé viva é uma fé que aprende com a caminhada que as situações difíceis, aquelas circunstâncias que parece que nós não vamos conseguir vencer, problemas pessoais, problemas na família, problemas no trabalho, nós entendemos que Deus está usando tudo isso para formar a nossa fé e nos fortalecer. Uma vez eu fiquei impressionado que a melhor vara para fazer aquela varinha que toca violino, violão, cello ou viola, né? Que são aqueles instrumentos que tem nessas sinfonias, sinfônicas. Às vezes tem dificuldade de dizer essa palavra, orquestra. Consegui. Nas sinfônicas, aquela varinha é feita do pau-brasil. No mundo todo, procuram aqui porque ela é uma árvore que passa por ventos, por dificuldades. E ela é forjada, então ela resiste. E uma vez eu li também que os melhores pianos do mundo são feitos de árvores que ficam no lugar aonde pega o maior vento. Porque quando eles sofrem a trepidação daquele monte de cordas que tem, são tratadas, elas resistem. Diga a pessoa que está do lado: você quer ter uma fé pequena, insignificante, sem expressão, ou você quer ser mudado, tratado, sacudido por Deus para ser forte e aprender a vencer? Pergunte isso para a pessoa que está ao teu lado. Esta é a fé que vence o mundo. É uma fé que tem capacidade de suportar as circunstâncias difíceis e que não desiste por qualquer coisa, mas aprende no momento da luta a tirar toda a confiança de si mesmo e se concentrar somente em Deus. O que diz a Bíblia? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Diga a pessoa do outro lado: Deus quer te fortalecer na fé, te alimentar na fé. Amém?
Mas muitas vezes também nós estamos acomodados e aprendemos a confiar, né, no consolo divino, e criamos uma ideia que uma fé verdadeira é aquela que ora e Deus tem que responder no nosso tempo, na nossa hora. Quem já teve essa experiência de pedir algo a Deus num momento difícil e a resposta não veio naquele tempo que você estava aguardando? Levante a mão bem alto. Você lembra a história da mulher Ciro-Fenícia? Uma mãe que tinha uma filha endemoniada. E ela ficou sabendo, na região dela, que Jesus estava chegando próximo daquele local. E ela deixa o seu filhinho, a sua filhinha, e vai ter com Jesus. Ela queria a solução da libertação da filha dela. Ela viu, minha filha está tendo atitudes que não é correto, está tendo comportamentos que não é certo. Mas ela ouviu falar, a fé vem por ouvir, e ouvir falar da palavra, e a palavra é Jesus. Ela ouviu falar que Jesus tinha curado um cego que gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela ouviu falar que Jesus tinha curado 12 leprosos. Ela ouviu falar que Jesus tinha libertado aquele homem que estava possesso e vivendo no cemitério, se machucava com pedras. E o coração dela começou a se encher de fé, e ela disse: eu vou em direção a Jesus. Mas quando ela chega, se atira aos pés de Jesus. O texto bíblico dá a impressão de que Jesus não estava interessado em responder ela, Jesus não estava interessado em consolar ela, Jesus não estava interessado em ouvir ela. E ela poderia ter desistido. Poderia ter sido eu, poderia ter sido você. Você poderia ter batido no peito e dito: mais um que me despreza e não me ajuda e não me atende, e voltado para casa com a derrota. Mas ela foi humilde. Mas ao mesmo tempo que ela foi humilde, ela foi uma mulher que perseverou, que ela não desistiu. Ela dizia no seu interior: eu não vou sair da presença desse homem sem a minha resposta, sem a minha solução. Só que não foi como ela estava pensando. E chegou um ponto que Jesus chegou a dizer: não convém pegar a comida dos filhos e dar aos cães. E naquele momento aquela mulher humilde, cheia de fé, disse: é? Então escuta, Jesus. Ela sabia que ele era o Filho de Deus. Escuta, Jesus, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E eu estou aqui. E eu quero dizer que uma migalha tua é maior do que aquelas forças demoníacas que estão operando na vida da minha filha. E eu vou sair daqui com a resposta para minha família hoje. Vou sair daqui com a cura do meu parente hoje. Eu vou sair daqui com a cura da minha angústia hoje, do meu medo, do meu temor, da minha insegurança. Mas nós somos assim, provados que nem esta mulher. Às vezes parece que a resposta de Deus está demorando. E Jesus olhou para ela e disse: te louvo, mulher. Que fé, hein? Vai. E diz a Bíblia que naquele mesmo instante a filha dela foi liberta. Ela chegou em casa e a filha estava lúcida, perfeita. Porventura não fará Deus justiça aos seus, que a Ele clamam de dia e de noite? Embora, eu gosto disso, pareça aos meus olhos que está demorando, mas Deus nunca vai se atrasar comigo e contigo. Continua confiando, continua crendo. Deixa Deus purificar a tua fé, deixa Deus limpar, deixa Deus te levar a um ponto que você vai dizer: tudo é possível para ti, Senhor. Tu está tirando de mim toda inconstância, todo medo, e eu creio que tu estás
me atendendo, tu estás me respondendo. Quem aqui ainda está pedindo, ainda não recebeu a resposta de alguma coisa na sua vida? Diga comigo: Deus já me ouviu. Isso é fé. Diga: Deus já me ouviu. E no tempo dele, isto vai acontecer. Mas eu não abro mão, diga isso, de continuar confiando nele e esperando nele. Amém? Bendito aquele que confia no Senhor, porque ele não vai desamparar aqueles que buscam e confiam nele. Mas muitas vezes também acontece na nossa vida que a gente está tão acostumado a receber as respostas ou ser ajudado de uma forma, e Deus muda e a gente parece que fica perdido. Às vezes Deus faz isso na minha vida, né? A provisão está tudo certinho, mas acontece alguma coisa. Eu acho interessante como Deus tratou o povo de Israel no deserto. Às vezes ele dava água para o povo, né? Quando Moisés, a água vinha da rocha, né? Ou então, às vezes eles tinham que cavar poços no meio do deserto. Digam todos: eu continuo acreditando em Deus, mesmo que aconteça na minha vida, circunstâncias, situações que eu não entendo, mas eu não vou deixar de crer que Deus é a fonte da minha provisão. Eu profetizo sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Deus vai te dar o sustento financeiro que tu precisa como pai e como mãe. Deus vai te dar o sustento financeiro que tu precisa como pai e como mãe. Amém. Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Deus tem multimaneiras, multiformas de trazer o seu sustento sobre a minha vida e a tua vida. Amém, irmãos? Agora, é interessante o que Jesus passou na vida com os discípulos e com as pessoas, e o que ele passa conosco. Diz que teve um lugar em que Jesus não pôde fazer muitos milagres, não é porque ele não continuava sendo poderoso, é porque havia muita incredulidade naquele lugar. Andar com pessoas incrédulas vai te jogar para baixo. Andar com pessoas de fé vai te jogar para Deus. Por isso eu te animo a ler as histórias dos homens e das mulheres da Bíblia. Eu estou lendo essa semana sobre Esther. Me encanta o que aconteceu com a vida daquela moça. É incrível como ela foi usada por Deus na hora certa, no momento certo. Mas a incredulidade, ela surpreendeu Jesus Cristo, a tal ponto que ele não pôde realizar milagres. Por isso é importante nós mantermos na igreja sempre um ambiente de fé. Quando eu digo na igreja, não é no culto apenas, é no nosso falar do dia a dia. Cuidado para que não venhamos a entrar na murmuração deste mundo. Cuidado para que não venhamos entrar naquilo que a gente está ouvindo todo dia. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu vim aqui nesta noite para dizer uma vez mais: Cristo pode todas as coisas. Para todo pecador que confia nele, ele será o rei e o senhor da sua vida. Amém, irmãos? Agora, eu sempre fiquei meditando, e vou até morrer meditar, na história desse homem, Pedro, que também é outro que me chama a atenção. Aquele fato de ele ter caminhado sobre as águas.
Quem achou isso incrível, que Pedro caminhou sobre as águas? Mas essa história está lá em Mateus 14. Quantos estão aqui nesta noite? Diga a pessoa do outro lado: Deus quer te dar uma fé viva, que vai te dar vitória, que vai te levar a vencer. E nós vamos aprender com a história desse homem sobre esta fé viva e verdadeira. Mateus capítulo 14, até aconselho você a esta semana meditar nesse texto. Mateus 14, do verso 22 até o verso 33, fala que Jesus anda sobre a água, mas também não foi só Jesus. Diz que, verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu. Eles pensaram que era um fantasma. Não temais. Respondeu-lhe Pedro, olha só, digam todos: Pedro foi um homem de fé. A gente fala mal desse camarada, né? Eu pergunto aqui para vocês aqui: quem na história da humanidade andou sobre as águas a não ser Jesus e Pedro? Então ele foi um homem de fé. E o Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus olhou para ele e disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, depois dessa experiência, Jesus estende a mão, toma e lhe disse: eu te batizo, larga a tua mão, vai com esse mar e eu te vejo na glória. Não, não, não. Jesus olhou para ele e disse: homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos analisar isso aqui. Pedro, ele era uma pessoa de fé. Gente, foi ele que pediu para Jesus. Foi ele que teve uma atitude de fé. Ele teve naquele momento uma inclinação interior, um toque de Deus no seu coração, que levou ele em direção a Jesus. Mas Pedro me lembra Abraão. Pedro me lembra qualquer um que quer vencer e ter uma fé fortalecida. Antes de ele andar, ele queria a palavra de autoridade. Não somente daquele que poderia fazer ele andar sobre as águas, mas ele queria a palavra daquele que disse: haja luz e houve luz. Era isso que estava em jogo aqui. Cristo estava com Deus no princípio, na criação de todas as coisas. E a palavra de Cristo e a palavra de Deus, ambas são a mesma. E assim como Abraão venceu pela fé em cima das promessas da palavra de Deus, Pedro disse: se és tu, manda-me, dá-me a tua palavra. Diga alguma coisa. Esta palavra tem poder, ele estava dizendo, para ser uma tábua debaixo dos meus pés, uma prancha de surf.
Pra garotada hoje, né? Uma prancha de surf. Eu nunca consegui surfar. Quem aqui consegue surfar? Levante a mão. Ninguém. Uau, essa igreja não surfa. Se fosse em Florianópolis, todo mundo ia fazer assim. Mas digam todos, a palavra de Jesus. Uma única palavra. Vem. Foi uma tábua autorizando Pedro não afundar. Um dia eu e você tivemos um toque no nosso interior. Fomos salvos por Deus. E como é que continua agora? Estamos dando ouvido às circunstâncias e às situações, o que as pessoas estão dizendo. O que Jesus disse para Jairo quando ele chegou na casa e todo mundo disse: Jairo, desiste, já morreu teu filho. Filha, né? Era a filha de Jairo. Já morreu tua filha. Jesus disse: não temas, crê somente e não dá ouvido a tais palavras. O que você der ouvido nesses dias, ou vai alimentar tua fé, ou vai destruir a tua fé. Esse é o ponto. Mas aqui, a gente sempre aprende com essa passagem. O empecilho à fé foi que Pedro, ele olhou para as circunstâncias, depois que ele tinha a promessa. E aí ele começou a afundar. Agora, não é só Pedro que tem ondas contrárias. Não é só Pedro que tem ventos difíceis. Nós temos até o dia de hoje, gente. Não é só Pedro que teve esse conflito na vida. Todos nós temos. E é todo dia. Nós temos que escolher. Ou vamos crer no toque divino dentro do nosso coração, que nos leva a confiar em Deus, ou vamos sofrer a influência dos nossos sentidos. Nós vamos ver com nossos olhos, nós vamos sentir a força da dificuldade. A Bíblia diz que ele sentiu a força do vento. Nós temos que decidir. É uma batalha entre a verdade invisível que está dentro do meu coração e a verdade visível que está aí nos jornais, nas revistas, no dia a dia. Nós temos que tomar uma decisão. A aparência das ondas e a força das ondas tem até o dia de hoje. O que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para a força das ondas, da dificuldade financeira, familiar, com filhos, com genros, com noras, com netos, ou nós vamos olhar para a palavra. Não importa se é muita ou se é pouca palavra. Aqui era vem, vem. Diga, eu quero pedir a Deus nessa noite, diga isso, que Ele me ensine a tirar os olhos das circunstâncias e continuar ouvindo a palavra dEle. O futuro dos teus filhos vai ser uma bênção, a palavra te garante. Teme ao Senhor e Deus vai abençoar a tua casa. Teus filhos vão casar bem em nome de Jesus Cristo. Você vai ter lindos, belos netos e netas. Você vai ter noras e genros abençoados dentro da tua casa. Eles vão mais longe do que nós. Eles vão pregar o evangelho com mais intensidade do que nós. Amém? E digam todos, eu declaro pela fé. Não importa a minha idade. A unção não envelhece. Ainda na velhice, eu vou dar muito fruto. Amém, irmãos? Durante toda a história da humanidade, do homem e da igreja, as ondas nunca deixaram de bater.
Nunca perderam a força de afogar as pessoas. Porém, do outro lado, aleluia, céus e terra poderão passar, mas a tua palavra jamais passará, Deus. Nunca aquele que confiou na palavra de Deus, Deus deixou-lhe na mão. As ondas vão bater até o último dia da minha vida, mas aquele que confia na palavra vai vencer. Aleluia, é isso que eu aprendo com esse homem. Aqui estavam duas forças. A pergunta correta não é qual era mais forte. A pergunta correta é essa: em quem eu vou acreditar? Nas circunstâncias, naquilo que os meus sentidos podem tocar, ver e sentir, ou aquela fé interior, invisível lá dentro do meu coração, que vai ouvir uma única palavra dos lábios de Jesus: vem, meu filho, vem que sou eu, não temas, não temas. Aleluia, eu declaro nesta noite em nome de Jesus Cristo, que a palavra dele tem poder dentro da tua casa, e ela dissolve as trevas. A palavra de Deus tem poder contra o enfermo, e quando ela é proferida, ele é curado. Amém, irmãos? Amém mesmo? Glória a Deus. Diga a pessoa do outro lado: as ondas virão, as situações difíceis virão, mas por mais que aquela onda furiosa, aquele vento demonstre que tenha poder, diga: nada se compara ao poder da palavra de Deus. Feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Feliz o homem que depende dele. A história desse homem é a ilustração da minha vida e da tua vida. Por isso que eu acho isso aqui muito forte. Vivemos diariamente num mar em movimento, gente. Todos nós. Vez após vez, nós encontramos situações que parece que não vai ter solução. Mas o poder da palavra é mais forte do que essa circunstância. Diga: eu decido nesta noite não ficar dando ouvido ao barulho do vento e da força das ondas, mas eu decido dar ouvido à voz do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Haja luz e houve luz. Glória a Deus. Hoje à noite, nós não estamos tapando os olhos para o que está acontecendo na nossa nação. Não, na economia, na política, na segurança, na saúde, na educação. Não estamos tapando os olhos. Mas nós estamos aqui para dizer que nós não vamos ser levados pelo que a gente vê. Nós vamos ser levados pelo que a gente crê em Deus. E uma outra coisa que tem acontecido muito hoje na igreja, que está obstruindo a fé. E isso é muito real nos dias de hoje. Tem muita bajulação. Tem muita gente querendo alimentar sua fé em cima de elogios dos outros. Olha que coisa séria o que está aqui em João capítulo 5, verso 44. Quantos estão aqui nesta noite, digam amém. Como podeis crer? Como vocês podem ter fé?
vós que aceitam glória uns dos outros. E contudo, não procurais a glória que vem do Deus único. Não é uma questão de estar buscando glória, ou elogio, ou honra, mas é ter o cuidado da gente não receber essas coisas. Eu não posso abrir o meu coração e o teu coração, você não pode abrir, para achar que você vai estar bem na fé, quando você está sendo elogiado, você caiu na fama das pessoas. Isso não tem nada a ver com a verdadeira fé. Receber glória de homens, aos olhos do mundo, é o máximo. Mas, aos olhos de Deus, não é. Lucas 16, volta um pouco, verso 15. Deixa isso bem claro. Lucas 16, verso 15. Estamos falando daquilo que pode obstruir nós termos uma fé verdadeira. Mas Jesus lhe disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Ele está falando com os fariseus. Cristo vem falando aqui, e os fariseus eram avarentos, e eles não gostaram, e começaram a ridicularizar Jesus. E Jesus disse: vocês estão se justificando diante dos homens, vocês estão gostando do que as pessoas estão dizendo, mas não é o que as pessoas dizem que importa, é o que eu digo. Aceitar elogios e fama de homens pode impedir a verdadeira fé em Deus. Nós deixamos de querer agradar a Deus e começamos a querer agradar os homens. Nós começamos a deixar de confiar em Deus e começamos a confiar nos homens. E lamentavelmente tem muito disso dentro do que se chama igreja nos dias de hoje. Eu vou agradar, aí ele vai me ajudar. Quando eu começo a aceitar a glória que é de Deus na minha vida, eu estou deixando de temer a Deus e de cultuar a Deus, e começo a temer o homem e a cultuar o homem. E preste atenção. Preste atenção. Quando uma pessoa aceita a glória das pessoas, a sua vida morre quando aquela pessoa deixa de existir. A igreja não morre porque Cristo é o cabeça e Ele vai durar para sempre, e a Ele pertence toda a glória e toda a honra. Vocês já pararam para pensar o que a igreja já passou na história? Nós falamos aqui na época da Páscoa que os fariseus, e os escribas riam de Jesus e diziam: salvou os outros e agora não pode salvar a ti mesmo. Eles estavam pensando: agora acabou, ele vai morrer, deu. Mas eles mal imaginavam que a última pregação de Jesus foi muito poderosa, quando ele disse: está escrito. O que aconteceu? Tremeu-se a terra e rasgou-se o véu no templo, de cima a baixo. Aquele que confia em Deus, aquele que dá a glória a Deus na sua vida, e sabe que tudo que tem vem de Deus e deve ser dada a glória a Deus. Naqueles momentos em que todo mundo acha que você vai deixar de existir, o Deus que tu sempre honrou vai estar vivo e vai intervir na tua história. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Esse é o segredo. Feliz é o pai cujo Deus é o dono da sua vida. Feliz é a mãe cujo Deus é o dono da sua vida.
Feliz é o jovem que põe o seu coração no Senhor e não tende para as influências desse mundo, mas confia em Deus. Confia em Deus. Cuidado. Receber glória de homens é uma forma muito perigosa, mas é uma forma traiçoeira do maligno de colocar o nosso eu no lugar de Deus. E aí nós começamos a ter felicidade que vem pelos elogios e não de uma felicidade verdadeira que se baseia só em Deus. Nunca esqueça que a verdadeira fonte de alegria, de poder, de vida e de graça só vem de Deus. Então, continue confiando em Deus. Mas talvez a coisa pior que pode acontecer com qualquer pessoa é ele ignorar Deus. Aí ele nunca vai ter fé. É ele desprezar o amor que Jesus revelou naquela cruz. Por isso, meus irmãos, estamos vivendo dias de dificuldade, mas eu trago uma palavra de Deus para a vida da igreja nessa noite, para todos nós. É hora de consagração. É hora de entregar nossa vida totalmente ao Senhor. É hora de orar, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É hora de se desembaraçar de todo peso e de pecado que pode nos prender. Se houver falhas na fundação desse prédio, esse prédio está com problemas. Se houver falhas na nossa entrega, na nossa consagração a Deus, algo está errado na nossa fé. Se usarmos material errado para construir uma casa, ela pode ruir. Gostei muito do que eu vi na rádio hoje. Eu sei que está difícil de ouvir essa nova rádio, mas hoje eu fiz um teste, eu deixei ligado o dia todo por onde eu andava. E eu vi uma frase hoje. Tem gente que vai comprar um carro e diz: eu quero que tu me dê esse carro, só eu quero que tu tire os freios. Outro vai comprar um carro e diz: eu quero que está tudo perfeito, mas eu quero, em vez de uma direção grande dessa, meu sonho era ter um carro com uma direção pequenininha. Bota uma pequenininha. Meu sonho era uma roda, quando a fábrica manda usar assim. Meu sonho é que o meu carro seja rebaixado, onde passe arranhe todo o chão. E os caras estudam anos e anos para fazer uma suspensão para o carro resistir em toda situação. Nós começamos esse culto falando: as promessas de Deus estão nesse livro. E as promessas de Deus são como essas coisas fundamentais em um carro. Se você tirar o freio, por melhor e bonito que seja esse carro, você vai ter problema. Você vai ter dificuldade. Não abra mão de uma entrega total da tua vida a Jesus nessa noite. Não abra mão nesses dias. A única coisa que vai me manter de pé e vai te manter de pé é minha entrega total, minha consagração. Consagração é cortar tudo que pode me levar a depender de outras coisas e não de Deus. É abrir mão de tudo. Eu acho lindo que Pedro aprendeu a lição. Ele aprendeu a deixar de confiar em si mesmo. Ele ouviu com humildade quando Jesus disse: tu é um homem de pequena fé. Mas esse homem de pequena fé que deixou de confiar em si mesmo, que se entregou, consagrou, a sombra dele por onde ele passava curava os enfermos. Foi aquele que pregou
as maiores e melhores pregações no início da igreja. Foi um líder exemplar. Ele não parou. Nem eu e tu vamos parar. Porque o amor de Deus está sempre aí, com a mão estendida para mim e para ti. Talvez eu já tenha errado, você já tenha errado, eu já tenha falhado, você já tenha falhado. E vamos errar e falhar, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Confessa, abre teu coração, mas não abre mão de te entregar totalmente ao Senhor. Não tenha medo de te lançar na vontade de Deus. Pedro não teve medo, ele se lançou. Não duvide de Deus em nenhuma circunstância da tua vida. Alguma vez Deus furou com alguém? Alguma vez Deus quebrou suas promessas com alguém? Alguma vez Deus enganou alguém? Alguma vez Deus desapontou alguém em toda a história da humanidade? Não. Não. Digam todos, Ele foi e é rico em amor, em misericórdia. Não é por menos que muitos salmos terminam dizendo: bem-aventurado aqueles que põem no Senhor a sua confiança. Nós vamos vencer nesses dias, nessa nação, como igreja, em nome de Jesus Cristo. A geração que vem depois de nós vai vencer, e aqueles que confiaram em nós antes de nós venceram, e eles nos passaram um bastão, e o bastão é o bastão da fé, da consagração e da entrega. Não abra mão disso. Amigo, Senhor, você não veio em vão aqui nessa noite. Não foi o teu parente que te trouxe, ou o teu amigo, foi Deus que te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui para te dizer algo, que esta fé é Jesus Cristo. Esta fé é Jesus Cristo. Se com a tua boca confessar e no teu coração tu crer, tu serás salvo nessa noite. Ele veio a esse mundo, nasceu, morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Mas Ele fez tudo isso porque Ele me ama e Ele te ama. Ele quer mudar a tua história nessa noite. Ele quer mudar a tua família nesta noite. Ele tem poder para te curar nesta noite. Ele tem poder para tirar a tristeza. Ele tem poder para tirar a amargura, o ressentimento. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Tome uma decisão nessa noite. Curva a tua cabeça e tome uma decisão. E diga: eu vou aceitar a Jesus como meu Salvador e meu Senhor. E eu vou crer nele. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Talvez você chegou aqui como Pedro, com a água pelo pescoço, gritando: será que tem alguém me ouvindo? Eu preciso de ajuda. Eu não aguento mais. Eu quero dormir de noite. Eu quero ter paz. Eu quero ter descanso. Eu quero ter sossego. Já não aguento mais. Hoje, Jesus está aqui para te alcançar, para te tocar. Hoje, Ele está aqui. Está aqui. Está aqui. O seu amor, seu poder. E Ele te faz um convite nessa noite. Faça como Pedro, que gritou: salva-me, Jesus. E Jesus salvou ele. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A
aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Cristo, quando foi àquela cruz, Ele levou toda a tua culpa, a minha culpa. E Ele está aqui hoje. Eu vejo adolescentes, jovens, pessoas com mais idade, e eu quero dizer que Ele ama a todos nessa noite. E assim, de cabeça encurvada, diga: nesta noite eu faço como a mulher Ciro-fenícia e como Jesus, e como Pedro. Diga isso: eu confio em Ti, Jesus. Eu abro meu coração para Ti. Aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E eu confio que Ele vai me ensinar a viver a vida da fé, a vida que agrada a Deus. Amém. E você que já entregou a tua vida a Jesus, diga: Senhor, eu te peço nessa noite. Diga isso: tira do meu coração qualquer coisa, Senhor, que está impedindo de eu ter uma fé que me dá vitória, que me faz vencer todo dia. Em nome de Jesus Cristo. Diga: Senhor, me ajuda nesses dias a não dar ouvido para circunstâncias, para situações, mas sempre continuar dando ouvido a Ti, Jesus. A Ti, Jesus. A Ti, Jesus. Amém e amém. Aleluia. Quantos sentem um alívio no seu coração nesta noite? Aleluia. Cristo está aqui. Ele te ama. Ele te toca. Vamos ficar em pé. Levanta uma das tuas mãos. Levanta uma das tuas mãos. Levanta uma das tuas mãos e diga: Jesus. Diga isso: Jesus. Oh, eu sinto o amor dele invadindo a tua vida, a tua casa agora. Você vai sair com vitória daqui nessa noite. Levanta a tua voz e declare o nome que é sobre todo nome. Enquanto estamos adorando e erguendo a nossa voz e declarando Jesus. Todo aquele que é oração por saúde e pela sua família, pode sair do teu lugar e vir aqui na frente. Nós vamos estar orando e te abençoando nesta noite. Adoramos o teu nome. Venha, venha. Deus sabe o que você precisa. Nós vamos orar com fé. Nós cremos na imposição de mãos. Levanta a tua voz e adora Ele. Diga aqui na frente, lá atrás: Ele já está agindo aqui na frente. Feche teus olhos. Ele já está agindo aqui na frente. Ele já está operando aqui na frente. Ele já está curando aqui na frente. Ele está alcançando cada pai, cada mãe. Se você precisa uma direção, uma orientação de Deus, Deus te dá. Deus te dá. Deus te dá.